Bom dia, preciosas, povo lindo, a paz do Senhor para você que já está conosco. Muito bom dia, Deus abençoe sua vida grandemente neste dia. 12º dia do livro de Provérbios, estamos rompendo em fé, povo lindo. Vamos que vamos, até o dia 1º de dezembro você vai estar comigo devocionando o livro de Provérbios e hoje vamos fazer uma leitura do capítulo 12 e eu já quero falar para você ler o capítulo inteiro, porque é um capítulo muito rico, mas nós vamos fixar em alguns versículos, vamos pensar esses versículos e eu quero que você venha comigo, pega uma caneta, pega um caderno, uma agenda, pega a sua Bíblia, não fica só vendo no celular, pega a Bíblia, porque eu quero que você acompanhe juntamente comigo e você possa entender quão rico é esse capítulo de hoje. É um livro maravilhoso, mas esse capítulo, esse versículo que nós vamos pincelar hoje dele, você vai aprender coisas muito interessantes que você vai aplicar na sua vida e ver de fato como muitas coisas que a gente vê por aí tem tudo a ver com o que o proverbista está falando aqui, com o que Salomão fala pra gente nesse capítulo aqui, nesse verso de número 9. Eu já vou te dar spoiler, é o verso de número 9. E Deus vai falar grandemente com você nesse versículo, eu tenho certeza absoluta. Mas antes nós vamos orar e dar ao Senhor a nossa primícia. Glória a Deus. Eu sei que tá todo mundo falando, vamos dar ao Senhor a nossa primícia, mas é isso mesmo. Aquilo que é primeiro para Deus, né? Tudo o que é primeiro, aquilo que a gente dá com todo amor, né? Nosso primeiro momento, ao levantar o primeiro momento do nosso dia. Eu sei que você tá aí fazendo café e vai devocionar, assistindo aqui com o Devocional Uma Dose de Vida, juntamente com a sua família. E eu sei que você tá gostando desse momento. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários e quero que você me envie uma foto, assim como eu tenho recebido outras tantas fotos de pessoas tão queridas que estão enviando desse momento tão rico, devocionando no livro de Provérbios e tomando café juntamente com sua família. Eu sei que você está fazendo assim, então eu quero que você me envie uma foto no direct do meu Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também, eu quero te falar que vai ficar na playlist todos os outros provérbios, do 1 até o de hoje, do capítulo 12. Eu quero que, se você está entrando agora, está chegando agora e esse é o primeiro que você está vendo, eu quero que você veja os outros e acompanhe esse livro de tanta sabedoria para a nossa vida e nós vamos orar ao Senhor e dar a Ele a nossa primícia. Eu quero te avisar, antes de orarmos, que no dia 20 de novembro nós vamos estar disponibilizando uma mentoria para líderes. Vocação, chamado, destino, submissão, liderança. Vamos falar de algumas temáticas com relação a isso e eu sei que você vai ser abençoado através dessa mentoria. Nós vamos te dar todas as instruções, valores e tudo mais. Nós vamos deixar links, né, a partir do dia 20 aqui para você e eu creio que você vai ser ricamente abençoado e vai adquirir muito mais conhecimento e descobrir algumas coisas que nós já sabemos, mas que precisamos muitas vezes colocar em prática aquilo que nós não colocamos. E eu sei que você vai amar este momento, essa mentoria vai ser muito boa para você, rica de conhecimento e de sabedoria para sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Toca nele, se inscreva, ativa o sininho de notificação e vem! Porque todas as vezes que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você vai assistir em primeira mão os nossos vídeos. A partir de terça-feira que vem, nós vamos entrar com um momento fazendo todas 17 horas, terças e quintas, 17 horas, um momento de interpretação de sonhos. E se você que tem várias revelações durante o seu sono, durante o momento em que você está dormindo, e você consegue lembrar alguma dessas coisas, eu quero que você me envie na mensagem, fazendo perguntas, colocando ali aquele tipo de perguntas que você quer descobrir sobre pássaros, sobre cobras, sobre água, água suja, água clara, água limpa. E aí você me envia isso, nós vamos estar falando sobre essas temáticas de interpretação de sonhos a partir de terça-feira que vem, às 17 horas, aqui no nosso canal no YouTube. Eu sei que você vai amar esse momento e vai aprender muito através dessas interpretações de sonhos. Que o Senhor te abençoe
Em nome de Jesus, e nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer e bendizer o teu nome por este momento na tua presença. Senhor, obrigada pela vida dos meus irmãos, por aqueles que estão assistindo essa mensagem, tantos outros, Senhor, que serão alcançados, Pai, através desta palavra, que o Senhor vá ao encontro, guardando, protegendo aqueles que estão indo para o trabalho, levem segurança, Senhor. Os que estão no metrô, que estão indo, Senhor, de ônibus, os que vão a pé, levem segurança atrás, Senhor, na tua paz, guardando e protegendo do homem mau, do homem sanguinário. Abre as portas que estão fechadas para os teus filhos, Senhor. Ser com cada um deles, abençoando em nome de Jesus, dando sabedoria e entendimento e discernimento para que eles consigam, Pai, aplicar tudo que está sendo dito, Senhor, neste momento, Senhor, desse devocional do livro de Provérbios, que eles possam aplicar na sua vida, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, eu te peço e por fé eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Tá com a sua Bíblia aí? Pegou ela? Pegou a caneta? Pegou o marca-texto? Pegou tudo que você precisa? Então vem comigo no Glória, porque nós vamos ler esse capítulo abençoado. Vamos ler o verso de número 2 e o verso de número 9. Enquanto isso, eu vou tomar uma água e você vai tomar o seu café, porque a sua xícara tá aí do lado, não tá não? Muito bem. Verso de número 2. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sobre a condenação do Senhor. Verso de número 9. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Em outras traduções diz assim: é melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado do que contar vantagens sobre as próprias habilidades e acabar passando fome. Deus querido, isso aqui é muito pesado, né? O que a gente vai entender, eu creio que você está vendo assim dessa forma, creio que todo o livro de Provérbios irá trabalhar dessa forma, demonstrando essas opções que sempre temos diante de nós, nas decisões que temos muitas vezes de tomar todos os dias da nossa vida, né? E por causa da nossa natureza adâmica, desse primeiro Adão que caiu, que pecou, nós temos dificuldade, nós sempre tendenciamos para o lado mal do que para o lado bom. Mas glória a Deus que o segundo Adão, Jesus, que trouxe com ele a liberdade e nos deu essa liberdade, nos fez livres nele, para que nós possamos escolher, né? O bem que há em nós é pequeno perto do mal que há em nós. Mas quando nós vivemos em Cristo, nós conseguimos fazer o bem, mesmo que isso nós precisemos muitas vezes e quase sempre negar a nossa própria natureza, porque é muito mais fácil fazer o mal, é muito mais fácil praticar o mal do que fazer o bem. Porque o bem precisa negar as nossas vontades. O bem, para ser feito, precisa negar as nossas tendências a aparecer, as nossas tendências a querer demonstrar e tantas outras coisas. Mas, em nome de Jesus, através da cruz, através da morte de Cristo, nós tivemos essa liberdade nele de poder optar, né? Termos assim, escolher fazer o bem, ao contrário de fazer o mal, que é muito mais forte em nós, devido à nossa natureza caída, a natureza adâmica, que é muito forte em todo ser humano. Nós precisamos rejeitar tudo isso e buscar conhecimento de Deus. E, portanto, fazer nossas escolhas que, às vezes e quase sempre, quando não somos guiados pelo Senhor, fazemos escolhas erradas. E quantas vezes quem faz escolhas erradas lá na frente vai culpar o Senhor pelas suas más escolhas? Ao longo da vida a gente sempre vai encontrar alguém que diz: eu escolhi isso, fiz isso, mas depois culpa a Deus pelo que fez de errado, né? Culpa a Deus pelas suas escolhas erradas. E o que culpa tem o Senhor quando você opta em fazer aquilo sem pedir a Ele conselho, sem pedir a Ele permissão, sem saber se de fato é isso que Ele tinha para a sua vida. E quando nós buscamos no Senhor, buscamos nele
encontrar as respostas para tudo que nós estamos fazendo, para os nossos questionamentos e para conduzir a nossa vida pautada na palavra de Deus, pautada nos mandamentos do Senhor, aí sim Deus vai estar com toda a responsabilidade de fazer, de mover, de agir por nós. Mas quando as escolhas são nossas, nós precisamos arcar também com os nossos erros e assumir os nossos erros. E durante esse livro aqui, durante esse capítulo, nós vamos ver isso. Nós vamos aqui pensar alguns versículos e você vem comigo. O verso de número 9. Essa introdução que eu fiz para que você possa entender, que nós possamos compreender que esse capítulo vai falar de atitudes do justo e atitudes do perverso. Durante todo o livro de Provérbios, ele sempre vai mostrar o bem e o mal, vai mostrar o ímpio e o justo, o imprudente e o sensato, e assim por diante. Mas o verso de número 9, lê comigo ele aí, por favor, que fala assim: é melhor ser uma pessoa comum do povo, porém, que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Essa aqui é a minha tradução da King James, é ao pé da letra, mas eu quero te falar de uma tradução atual que você vai poder compreender o que está sendo dito aqui. É melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado, escuta isso, do que contar vantagens sobre as suas próprias habilidades e acabar passando fome. Gente, quantas vezes a gente encontra pessoas assim? Tem até filmes inspirados em pessoas que têm a facilidade de mentir e de fazer com que o outro acredite no que ele está falando, e ele conta vantagens, fala que mora em determinados lugares, que come determinadas coisas, e não quer aceitar trabalho que esteja abaixo daquilo que ele imagina para a vida dele, mas que ele nunca buscou por aquilo. São pessoas que querem ter coisas grandes, querem viver em lugares bons, comer, vestir coisas boas, mas não querem trabalhar. Então o que a Bíblia está dizendo é melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado do que contar vantagens e passar fome. E quantas pessoas fazem isso, né? Quantas pessoas também deixam de comer para comprar coisas caras, para comprar bolsas caras, sapatos caros, roupas caras, para mostrar para o outro que possui isso, quando na realidade não tem nem às vezes o que comer dentro da sua casa. Estamos vivendo isso, gente, isso daí eu tenho certeza absoluta que você já encontrou alguém assim desse jeito, que não aceita qualquer trabalho, que não aceita fazer isso, não aceita fazer aquilo, porque ele se sente, essa pessoa sente que ela é melhor que o outro, e ela acha que as habilidades que ela possui são muito maiores do que a dos outros. E aí a Bíblia está dizendo, é melhor ser humilde e aceitar um trabalho duro. Quantas pessoas que são tão honestas, que têm habilidades muito mais do que outras e aceitam trabalhos inferiores à sua capacidade, às suas habilidades, mas para não passar necessidade ou para sustentar a sua família, e se submetem a esse tipo de trabalho. São pessoas que estão demonstrando que preferem trabalhar do que ficar desempregada e demonstrar uma aparência que não tem, né, de uma vida que não leva. E isso é muito sério. Quantas vezes a gente vê isso? A Bíblia vai dizer, é melhor que te diga suba para cá do que te diga desça daqui. É melhor que alguém te diga, fale das suas habilidades e elogie as suas habilidades do que você expor as suas habilidades e alguém que está olhando nem sequer dá valor algum ao que está sendo dito. Se autoelogiar. É melhor que alguém te elogie do que alguém olhar para você e diga menos, viu? Você nem é tudo isso que fala. Menos. E talvez até o próprio Espírito Santo fale com você, querido, querida. Você não é tudo isso. Então, desce desse pedestal. Vem para a realidade, que a realidade é outra. Sai dessa posição que não te cabe, não é o momento ainda. Aceita o trabalho pesado, aceita esse momento da sua vida do que você viver fingindo ser ou ter aquilo que não tem e aquilo que não é. É melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado do que contar vantagens e passar fome.
No verso de número 13 diz, verso de número 12 diz, o perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. Os perversos cobiçam o que os outros têm. Cobiçam aquilo que o outro já tem. Porque ele é mau, ele quer tudo para ele, né? Mas o homem bom, o homem justo, ele vai querer ter, vai trabalhar para isso, e o que ele possui vai abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas, porque ele vai florescer, porque ele está plantado, né, no Senhor, plantado nas águas, e a sua folha nunca vai murchar, e ele vai produzir, a sua família vai ser uma bênção, a sua casa vai ser uma bênção, a roda da sua mesa, tudo, sabe por quê? Porque uma pessoa boa, uma pessoa justa, que não quer o mal, que não cobiça o que o outro tem, simplesmente por cobiçar, simplesmente por querer ter aquilo. Entretanto, o perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa por falar francamente. Isso aqui é o que o proverbista fala, mas tem tantas pessoas que falam mentira com tanta segurança, com tanta capacidade de dizer o que são, de falar aquilo que não é, e ele afirma com tanta convicção que alguém que está ouvindo, o ouvinte, aquele que está escutando o que está sendo dito, acaba acreditando, e ele expõe habilidades que não possui. Entende isso, gente? Mas mesmo assim, a Bíblia está dizendo que uma hora ou outra ele cai em contradição. Eu não sei se você já assistiu um filme, ele é muito conhecido, se não me falha a memória, é com Leonardo DiCaprio, é um filme muito interessante, eu indico esse filme para você, não é um filme cristão, mas você vai encontrar nesse filme coisas que você vai prestar atenção e ele vai servir para sua vida, para que você lá na frente não caia nesses erros, nesses golpes, como esse ator vai fazer todo o tempo. Ele vai dizer que ele trabalha numa empresa tal, que ele tem posses, que ele é isso, que ele é aquilo. Vai falar de tantas habilidades que ele tem, que as pessoas que ouvem ele, acreditam nele, dão a ele a capacidade, dão a ele esse trabalho, abrem essas portas tão grandes para essa pessoa, porque ele demonstra ter habilidades e uma capacidade fora do sério, fora do comum. E isso é história real, por isso esse filme é embasado numa história real. E se você ainda não assistiu, assiste, porque você vai gostar. E tem tudo a ver com esse verso 9 do capítulo 12 que nós estamos estudando hoje do livro de Provérbios. É melhor ser uma pessoa comum, ser alguém do povo, do que ser alguém que não aceita qualquer trabalho, mas passa fome. É melhor comer algo do fruto das suas próprias mãos, do que comer algo conseguido e às vezes até passar necessidade. Vamos lá, vamos correr. Verso de número 15. Verso de número 17. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras. Nós vimos isso no provérbio passado, se não me falha a memória, no 9, né, que falou um pouco com relação a testemunhas falsas e a tantos outros assuntos decorrentes da língua, né, da mentira, que a gente viu inclusive no livro de Tiago, capítulo 3. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras. Gente do céu, e a pessoa fala com convicção, como eu já te falei, e faz com que o ouvinte acredite no que está sendo falado. Agora entende isso. E Deus, ele tá vendo tudo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece quando alguém tá falando a verdade e quando alguém tá mentindo. Sabe que é muito interessante no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estão subindo para orar, vão ao Templo Formosa, na oração nona, às 15 horas da tarde. A Bíblia diz que ali naquele lugar tem um coxo. E ele é um coxo de nascença, ele tá ali todo o tempo. Ele é colocado ali todos os dias. E você sabe que a Bíblia dizia no livro de Levítico que quem tinha problemas físicos não podia entrar, né, no santuário para adorar a Deus dentro do templo, tinha que ficar do lado de fora. E também era segundo a lei de Levítico que essas pessoas
tinham que receber esmola por quanto elas não podiam trabalhar. E a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo para orar e esse coxo está ali. E ele pede a Pedro e a João uma esmola. E eles olham para ele, eles não têm nada para dar para ele. Eles não têm o que era dele por direito, que era o dinheiro, que era a esmola, porque era com aquilo que ele se sustentava. Mas a Bíblia diz que Pedro diz para ele: olha para nós, olha nos nossos olhos. Porque quem olha no olho fala a verdade. Você já viu um mentiroso como ele é? Ele nunca, dificilmente ele vai te olhar nos olhos, vai encarar você e te falar com verdade, com sinceridade. Ele sempre tenta disfarçar, vira o olhar. Você que é estudante de teologia, de psicologia, sabe como é quando uma pessoa está te contando uma mentira, ela não consegue olhar para você fixamente. Isso é uma dica que eu tô dando para que você entenda. Quando alguém estiver te mentindo, ele sempre vai tentar encontrar na sua caixa de memória ou buscar em alguma emoção algo que venha corroborar com aquilo que ele vai falar para você. Mas ele está mentindo. E você vai perceber isso, porque os olhos vão se mover para alguns lugares, tipo esquerda, direita, e você vai entender que ele está buscando em alguma memória afetiva ou trazer na lembrança algo que aconteceu que venha corroborar com o que ele está tentando falar. E a Bíblia diz que Pedro diz para ele: olha para nós não temos prata, nós não temos ouro. Ele estava dizendo aquilo que é seu por direito, nós não temos. Mas em nome de Jesus ele estava dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Que é disso que ele está falando aqui, de falar a verdade, de contar a verdade. O justo fala a verdade, não tem medo de abrir a boca, porque ele não tem engano na vida dele, porque na vida dele há verdade, ele pratica a verdade, ele vive a verdade, porque Cristo é a verdade. Então ele não tem medo de abrir a boca e não tem medo de tropeçar na fala, porque quando ele fala a verdade. Mas quando alguém está mentindo, ele tem medo, ele calcula as palavras, ele fala de forma minuciosa, cautelosa, para que ele não venha se enredar nas suas próprias mentiras e assim fazer com que alguém que tenha mais discernimento possa perceber que essa pessoa está mentindo, só que pelo Espírito de Deus. Aquilo que o Senhor sempre fala, que nós precisamos ter o dom do discernimento para entender quando alguém está mentindo para nós e quando alguém está falando a verdade. Nós, como servos de Deus, precisamos buscar isso, buscar esse discernimento do Senhor para entender isso, esse tipo de coisa, e assim ajudar outra pessoa e aconselhar aqueles que não têm esse discernimento a buscar pelo discernimento para entender quando alguém está falando a verdade, quando alguém está mentindo. É melhor ser um humilde, é melhor trabalhar duro, no pesado, seja no que for, e viver de forma justa, de forma honesta, do que mentir e passar fome, contar tantas habilidades que não tem e assim passar necessidade. Nós vamos ver alguns desses contrastes. Alguns contrastes encontrados nesse capítulo que segue, inclusive, no livro inteiro de Provérbios, né? Vamos ver o benigno e o perverso, o ímpio e o justo, a virtuosa e a sem vergonha, o humilde e o orgulhoso, o trabalhador e o preguiçoso, o insensato e o sábio, a verdade e a falsidade, o prudente e o tolo, a vida e a morte, o engano e a sinceridade. Eu vou deixar para você colocar isso na descrição do vídeo, desse vídeo de hoje, para que você tenha isso em mãos e possa, sempre que você quiser, você ir lá e entender que esses são os contrastes encontrados nesse capítulo 12 aqui do livro de Provérbios, e inclusive do livro inteiro. Sempre vai haver esse contraste do benigno e do perverso, do bom e do mal, do justo e do injusto, do ímpio e daquele que é falso e do prudente, o tolo, a vida e a morte, o engano e a sinceridade aí por diante. Nenhum de nós, isso eu quero que você entenda, nenhum de nós precisa ouvir ou precisa que alguém chegue e fale que você
está errado, porque nós sabemos quando nós estamos errados. Ninguém precisa falar para você isso, porque você sabe quando você está andando nas trevas e você sabe quando você está andando na luz. Então não é necessário, sabe por quê? Primeiro, porque nós possuímos o Espírito de Deus. E segundo, porque há em nós discernimento. E terceiro, porque todo mundo entende quando tá, até uma criança sabe quando ela tá errada em alguma coisa, sabe quando ela tá fazendo alguma coisa que não é boa e a sua mãe não vai gostar. E assim nós, enquanto adultos, sabemos quando nós estamos fazendo algo que não é bom e nós não estamos andando na luz. Eu quero que você anote, escreva isso aí. Nenhum de nós precisa que alguém nos fale o que é certo e o que é errado, porque sabemos quando andamos na luz e sabemos quando nós nos ocultamos na luz para não mostrar as trevas que há em nós. Entenda? Isso é uma diferença também. Quantas pessoas fingem estar na luz, mas estão nas trevas? E quantas pessoas que têm trevas em si e não tentam nem ao menos se esconder, né? Já demonstram, a gente já percebe isso já de cara. Então eu creio que essa palavra nesta manhã te abençoou a sua vida, sua casa. Deus vai, através dessa palavra, desse discernimento que o Senhor está dando hoje, fazendo compreender que é melhor que te diga sobe para cá do que te diga desce daqui. É melhor trabalhar de forma honesta, justa. É melhor que você trabalhe no pesado, pegue no duro, do que você viver de aparência. E alguém te diga, né, que você não é tudo isso que você aparenta ser. Então, que o Senhor te abençoe nessa manhã com esta palavra gloriosa. Em nome de Jesus, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Pai, eu quero ser grata ao Senhor por esta palavra, Paizinho querido. Muito obrigada. Senhor, é verdade, Pai. Quantas pessoas que nós vemos que mentem, que falam que possuem habilidades, que falam disso, que falam